Pronto, iniciada a transmissão. No YouTube eu vou olhar agora, assim que começar eu vou... Deve demorar um pouquinho, tem esse delay do YouTube. Daqui a pouquinho ele deve começar a... começou a transmitir. Deixa eu ver. Perfeito, tá aqui. Então, só avisando a todo mundo que está assistindo, a gente começa daqui a 2 minutos, quando for 3 horas. Esse o Fabiano vai apresentar para a gente. Muito bem. Já agradeço a ele. Eu agradeço de novo assim que começar o agradecimento oficial. Mas mais 1 minuto para as pessoas que marcaram de chegar às 3 horas, darem tempo delas entrarem e a gente começa a transmissão. Ok? Muito obrigado a todos. E... Perfeito. Bom, deu 3 horas. Acho que eu posso começar com as introduções. Isso dá mais um tempinho para quem quer que esteja atrasado ir entrando na sala. De qualquer forma, o vídeo vai ficar disponível no YouTube para quem quiser assistir depois, mais tarde, em outro horário. Eu já vi que em transmissões anteriores que o número de pessoas que assistem na hora costuma ser razoavelmente menor, porque depois mais gente assiste e tem oportunidade de ver depois, o que é o legal. Mas então vamos começar. Essa é a série de seminários do grupo de sistemas complexos da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. E hoje quem vai estar aqui apresentando um trabalho para a gente é o professor Fabiano Ribeiro, da Universidade de Lavras. Ele se formou aqui na USP e agora ele está trabalhando lá. E ele está trabalhando com problemas de como descrever cidades, de física das cidades. Eu gostaria de agradecer muito a ele por concordar em apresentar esse seminário para a gente. E tá dando eco? Deixa eu ver. Não, eu não ouvi o meu eco, eu não sei. Eu estou ouvindo perfeitamente aqui. Será que é no YouTube? Eu entrei agora no YouTube e ouvi atrasado a minha voz. No trecho que eu ouvi, eu não ouvi eco. Eu vou ouvir de novo daqui a pouco e ver se acontece alguma coisa. De qualquer forma, muito obrigado ao professor Fabiano Ribeiro por concordar em vir apresentar para a gente. Bom, e é isso. Então eu passo a palavra para o professor, passo a palavra para o Fabiano. Ele vai falar para a gente sobre a física das cidades, leis de escala em sistemas urbanos. Obrigado, Fabiano. Muito obrigado, André. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, né, o convite gentil seu e em especial também do Camilo, né, o Camilo que intermediou essa minha apresentação aqui. Então, eu agradecer principalmente ao Camilo e você pela oportunidade e dizer também que é sempre um prazer aí entrar em contato com o pessoal da EASH, né, lugar que eu fiz muitos amigos aí ao longo desses últimos anos, parcerias científicas e boas amizades também. Então, é sempre um prazer aí, entrar em contato com vocês e toda a comunidade da EASH. Espero passar algumas coisas interessantes aí para vocês, né?
Antes de mais nada, gostaria de chamar a atenção aqui do título da minha apresentação, né? A física das cidades. E eu gostaria de chamar a atenção da palavra física aqui em pelo menos 2 sentidos, assim. Física no sentido grego da palavra, física como natureza, né? Então eu gostaria de entender as cidades no sentido de, quando eu digo gostaria, no sentido da minha pesquisa, né? A minha pesquisa busca entender a natureza das cidades, né? Então a física da cidade no sentido grego. Mas não só nesse sentido dessa palavra, mas também no sentido de área do conhecimento, né? Eu sou físico, tenho formação em física e passei toda a minha formação usando ferramentas da física para atacar problemas em físicas, né? Em física, mas por que não usar essas ferramentas em outras áreas do conhecimento, né? E aí que vem esse outro sentido da palavra física. Física no sentido de área do conhecimento e aplicar essas ferramentas desta área do conhecimento para entender o fenômeno urbano, né? Muito bem. Então, para começar, eu gostaria de colocar eu não sei se vocês estão escutando aqui a imagem do meu vídeo, espero que não. Mas nós vivemos hoje num momento bastante especial na história da humanidade, porque pela primeira vez a população urbana ultrapassa a população rural, né? E a ONU acredita que até 2050 pelo menos 70% das pessoas vão viver em cidades, né? Ao contrário do que acontecia no século XIX, onde tínhamos 80% das pessoas vivendo em áreas rurais, e agora, ou pelo menos nas próximas décadas, a situação vai inverter, né? Teremos uma população majoritariamente vivendo nas grandes cidades. Isso, obviamente, gera uma infinidade de problemas, né? Algumas situações algumas boas situações, mas em geral também vai gerar muitos problemas, né? Essa densificação das nossas cidades, né? Então há uma extrema necessidade que a gente conheça as nossas cidades sob o ponto de vista sistemático, né? Sob o ponto de vista de tentar entendê-las e governar as nossas cidades não apenas como ideologias, né? A gente tem um approach científico e técnico para governar as nossas cidades, né? E nesse sentido, ainda nessa questão de que nós estamos caminhando para uma intensa densificação das cidades, há uma extrema necessidade da gente criar essa visão sistemática das cidades, né? Porque senão, que tipo de vida que nós teremos no futuro próximo, né? Será que a gente vai viver numa cidade desse tipo, né? Em que a densificação gera toda uma problemática socioeconômica, né? Ou se ainda assim, se a gente vai viver em cidades superpopulosas, mas com uma certa qualidade de vida, né? Então, a resposta, se nós vamos viver numa cidade como a da imagem anterior, ou numa cidade como essa imagem, vai depender dessa ciência da cidade, né? Dessa forma sistemática de governar as cidades. E aí que entra o arcabouço que nós temos em física, né? Como é que a gente entende um fenômeno físico? Primeiramente, para se entender um fenômeno físico, você precisa de dados, né? Uma extensa coleção de dados empíricos. E esses dados, eles fomentam a criação de teorias, né? Uma vez criadas as teorias para se criar os dados empíricos, a coisa não para, né? Na verdade, a teoria fomenta novas coletas de dados. E aí, com novos dados disponíveis, haverá necessidade de novas teorias também. Então, você tem um processo cíclico entre dados empíricos, teoria, dados empíricos, teoria. Um ciclo que a gente conhece como ciência. Então, o que é a ciência? Ciência não é apenas uma coleção de dados. Ciência não é apenas teoria. Ciência é esse ciclo entre dados empíricos e teoria, né? Bom, com relação a dados empíricos, não há dúvida que a gente tem nesse contexto urbano, né? Então, hoje, cada um carrega um celular, e a partir desses celulares, você consegue geoposicionar as pessoas, né? Você consegue ter uma quantidade de dados que, se você coloca em softwares apropriados, você consegue visualizar o fenômeno urbano da mesma forma que os biólogos observavam o tecido
biológico lá no século século XVIII, quando o microscópio foi inventado, né? Século XVI, desculpa, né? Então, com essa quantidade massiva de dados e com softwares apropriados, você consegue buscar algum tipo de padrão, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma situação que eu estou bastante interessado, né? O Camilo e o Eduardo aí da IASH estão me ajudando a estudar a questão da distribuição espacial de estabelecimentos comerciais nas cidades, né? Enfim, você tem uma grande quantidade de dados que podem ser explorados, e explorar aqui, eu digo de tirar a informação para tirar algum tipo de benefício para aumentar ou melhorar a qualidade socioeconômica das cidades, né? Então, baseado nessa imagem aqui de distribuição espacial, eu posso começar aqui a minha história, né? E para começar, eu vou colocar aqui uma imagem do que acredita ser a primeira cidade da história, né? Essa aqui é uma cidade que eu não sei pronunciar esse nome aí, se alguém souber, por favor, me ajude, mas eu acredito que seja a Catalhayük, né? É uma cidade que foi construída há aproximadamente 10 mil anos, onde hoje é a Turquia, né? Eu gostaria de chamar a atenção na distribuição espacial dessa cidade, né? Vocês percebem aí que não existem ruas. Essa proto-cidade, ela tinha suas casas totalmente conectadas umas às outras, né? Sem a conexão a partir de caminhos, ou pelo menos caminhos entre as casas, nem ruas, né? Uma outra imagem aqui, vocês podem perceber nessa imagem ilustrativa aqui, vocês podem perceber que as pessoas caminhavam pelos telhados para poder acessar as casas, né? Mas é claro, isso aqui é uma proto-cidade, né? Isso aqui não se assemelha ao que nós temos hoje, né, em termos de cidade. Então, em algum momento na história, você passa de uma situação em que as casas são colocadas de uma forma que são todas conectadas, e a partir de então, alguma sociedade aí percebeu que para você se comunicar melhor, fazer uma comunicação melhor entre as casas, haveria a necessidade de você introduzir caminhos, né? E hoje a gente vê essa estrutura em quase todas as cidades do planeta, né? O que mostra que é uma invenção interessante, apesar de não ter sido uma invenção óbvia, né? Essa Catalhayük é um exemplo disso, né? Que os caminhos conectando casas não é uma ideia óbvia, né? Eles não optaram por essa estratégia, né? Em algum momento, alguma sociedade percebeu isso aí, e a partir de então, essa tecnologia se espalhou, né, pelas cidades. Outra questão aí relacionada à distribuição espacial da cidade, né, vem aqui de um exemplo de uma comunidade, né, a comunidade da estação de Carrancas. Essa comunidade tem aproximadamente 200 habitantes, né, fica aqui no sul de Minas, e ela é um exemplo interessante para mostrar como a cidade cresce, né, usando uma situação bastante simples. Quais são os ingredientes para que você tenha o crescimento de uma cidade, né? Eu preciso ter uma infraestrutura, no caso aqui é o mercado, né? O mercado concentra aqui nessa posição, um único mercado, e a colina, representando a geografia, né? Então vocês vão perceber aqui que esses dois elementos, que um está relacionado com a infraestrutura da cidade e outro relacionado com a geografia, né, o relevo, eles são atores principais assim, para moldar a estrutura espacial da cidade, né? Essa comunidade, como eu falei para vocês, ela tem hoje 200 habitantes, mas ela, na década de 70, ela começa a se expandir, e ela se expande nessa direção, né? Ela começa aqui nessa região, em torno do mercado, né? As pessoas vão chegando para habitar a cidade, e ao chegar nas cidades, nessa comunidade, ela começa a preencher essa trajetória dada pela linha vermelha, né? Isso motivado por essa colina, né? Então, é claro, você poderia colocar sua casa, caso você decida mudar para essa comunidade no final da década de 70, você poderia colocar sua casa aqui, mas você tem essa questão de você estar subindo a colina, né? Então, você enfrenta um trade-off de colocar uma casa um pouquinho mais distante, mas caminhando numa linha reta, ou colocando a sua casa numa posição mais próxima do mercado, mas tendo que caminhar, tendo que subir essa colina aqui todo dia, né?
Bom, esse sistema que seria uma espécie de sistema unidimensional, né? Eu tenho uma cidade que cresce numa única linha, então posso dizer que é uma cidade unidimensional. Isso se sustenta, essa unidimensionalidade se sustenta até um certo ponto, né? Porque já no começo da década de 80, ou finalzinho da década de 70, a pessoa que chega aqui na comunidade de Carrancas para construir a sua casa, né? Chega um momento aqui que já não é mais interessante ela colocar a sua casa aqui, mas sim colocar um pouco mais próximo, mesmo tendo que subir essa colina, né? Nesse momento, acontece uma invasão à segunda dimensão do espaço, né? Uma cidade que antes era unidimensional, agora ela passa a ser bidimensional, né? Então, eu tenho aqui dois ingredientes, a infraestrutura e a colina, ditando a forma que a cidade começa a se distribuir no espaço, né? E com esses ingredientes, você tem outras cidades do planeta que tem essa mesma, que acaba tendo essa mesma característica, né? Por exemplo, aqui, essa cidade medieval aqui de York, na Inglaterra, né? Essa imagem aqui é do século XVIII, mas essa cidade é medieval, e tem uma estrutura muito parecida com a comunidade da estação de Carrancas, né? Casinhas uma do lado da outra, com ruas conectando as casas, né? Ou se você olha para uma cidade já numa escala de tamanho completamente diferente, né? A cidade de Xangai, que tem 24 milhões de habitantes, né? Essa imagem aérea revela que você também tem essa estrutura de ruas nessa cidade, né? Então as pessoas também acessam as outras pessoas a partir dessa rede de conexão dado pelos caminhos, pelas ruas, mesmo eu tendo uma escala de tamanho completamente diferente das outras imagens que eu acabei de mostrar, né? Então, 3 diferentes situações em termos de cultura, em termos de geografia, em termos de capacidade econômica e também de escala, né? Eu tenho uma cidade de 200 habitantes aqui, outra cidade de talvez 5 mil habitantes ou menos, e uma cidade de 20 milhões de habitantes, né? Tecendo essa mesma distribuição, essa mesma regra. No momento, eu só coloquei para vocês aspectos qualitativos. Para se criar uma ciência das cidades, eu preciso de alguma coisa mais quantitativa, né? Aqui eu mostrei para vocês apenas imagens, né? Teria alguma forma de analisar essa distribuição espacial, mas sob o ponto de vista um pouquinho mais quantitativo, né? Uma forma de se fazer isso por exemplo, né, entre outras coisas a se fazer, né, seria Fabiano, a cidade, né? Eu usei o exemplo lá da estação de Carrancas, Fabiano, que você tem um dimensional, depois você tem uma cidade que invade a segunda dimensão, né? Invadir a segunda dimensão não significa que a cidade tem 2 dimensões, é uma cidade com dimensão igual a 2, significa que ela tem uma dimensão que está entre 1 e 2, né? E coisas que têm esse tipo de característica, né, são objetos que a gente chama de objetos fractais, né, que têm dimensões que são maiores do que 1, mas menores do que 2, ou então maiores do que 2, mas menores do que 3, né? Ou seja, são dimensões fracionárias. Fabiano, oi. E esses fractais... Fabiano. Alô? Opa! Oi. A sua voz está cortando um pouco. Oi, André. A sua voz... Opa, tá cortando? Está cortando um pouco. Eu não sei se ele não era... Talvez tentar cortar o vídeo. Ah, pode ser. Vamos tentar cortar para ver se melhora, né? Só para... Tenta desligar o vídeo, porque sua voz começou a cortar. Tem 1 minuto ou 2, mas começou a ficar metálica e dar umas cortadas. Ah, tá. Tudo bem. Eu posso até voltar, inclusive, na parte que eu... Eu até entendi, mas deu umas cortadas. Ah, não, perfeito. Perfeito. Tá, como é que eu faço para cortar o vídeo aqui, então? Se você for na sua tela do stream... Stop Se você can, for na tela do StreamYard embaixo, tem um mute e tem um stop can. Obviamente o mute não é usado. Isso, perfeito. Tá ótimo. Vamos ver se bom. Melhor. Será que agora melhorou? Obrigado. Muito bem. Obrigado, André, pela dica aí. Eu espero que agora esteja melhor, mas, por favor, se acontecer de novo, você me fala que a gente tenta resolver aqui.
né? Claro. Então, voltar aqui para os slides, né? Muito bem. Então, estava falando, né, que eu preciso de uma ferramenta um pouquinho mais quantitativa para poder identificar esses padrões espaciais na cidade, né? E uma possibilidade seria usar tudo que a gente sabe sobre objetos fractais para tentar identificar algum tipo de característica nessas cidades, né? Em primeiro lugar, objetos fractais, só para fazer uma breve descrição aqui, brevíssima, né? Objeto fractal é tudo aquele que você... todo objeto que possui características que são idênticas, mesmo em diferentes escalas, né? Essa é a primeira qualidade, a primeira característica desses objetos. A segunda característica é que se ele tem propriedades que se preservam ao longo das escalas, né, uma dessas propriedades seria a sua dimensão, né? E geralmente essa dimensão não é inteira, né? É uma dimensão fracionária, né? Daí vem o nome de fractais, né? Olhando essa imagem aí, né, à esquerda você tem um objeto teórico, né, o conjunto de Mandelbrot, que é na verdade é uma equação matemática que ao resolver essa equação matemática no computador, você gera esse tipo de imagem aí que possui características similares, mesmo olhando em diversas escalas, mesmo olhando essa imagem em diversas escalas. E à direita você tem um objeto real, né? Na verdade é uma cidade chinesa, são duas cidades chinesas conectadas, né? E que tem uma aparência muito, muito sugestiva aí para um objeto fractal, né? Mas é claro, só olhar assim não me diz se essa cidade é fractal ou não. Eu preciso ter uma técnica um pouquinho mais quantitativa para dizer se esse objeto, se essa cidade é ou não um fractal, né? Uma forma de você medir, não só medir, mas você identificar se um objeto é fractal ou não, e ainda ter o valor da dimensão fractal desse objeto, caso ele seja realmente, é através do chamado método do box counting, né? O método da contagem de caixas, né? Numa tradução livre. A ideia é que, imagina que eu tenho uma mancha urbana aqui, né, uma cidade qualquer, né, tem uma cidade, e eu preencha essa mancha urbana com quadradinhos de tamanhos iguais, né? Então todos esses quadradinhos aí têm a mesma largura, certo? E eu uso um quadradinho em cada ponto em que tem a mancha urbana, né? É claro que se eu fizer esse mesmo procedimento com um quadradinho um pouquinho maior, eu vou precisar de menos quadradinhos para preencher toda essa mancha urbana, né? Então, se eu faço isso de uma forma sistemática, né, se eu calculo o número de quadradinhos, dado o tamanho desses quadradinhos, e faço um gráfico disso, nesse caso específico aqui, que foi feito em Nova York, eu tenho essa bela linha reta aqui no gráfico log-log, né? E linha reta num gráfico log-log é a assinatura de um comportamento fractal, é a assinatura de um comportamento que é independente da escala, né? Só para deixar bem claro aqui, eu tenho aqui o número de quadradinhos em função do tamanho do quadradinho, né? Então, quanto maior o tamanho do quadradinho, menos quadradinhos eu preciso para preencher toda a mancha urbana, né? E é claro, esse número vai diminuindo, como sugere esse gráfico, e ele diminui obedecendo essa reta, o que sugere que eu tenho uma lei de potência que relaciona esse número de quadradinhos com o tamanho do quadradinho. E o expoente da lei de potência é exatamente a dimensão fractal do objeto. Então, no caso aqui da cidade de Nova York, a inclinação, né, o slope dessa reta aqui, que é menos 1,7, me dá exatamente a dimensão fractal de Nova York. Então, eu tenho agora um método, né, um método quantitativo para dizer se uma cidade é ou não fractal, e além disso, esse método pode me dar qual que é a dimensão fractal da cidade, né? Então, se eu aplico isso aqui nesse caso, nesse trabalho aqui, foi feito em várias cidades da China, e vocês estão vendo aqui que todas as cidades aqui que esse pessoal analisou, você tem essa linha reta no gráfico log-log, né, sugerindo que eu tenho cidades fractais, né? Ou se eu olho para algumas cidades famosas no mundo, né, usando essa mesma ideia aí, né, do box counting, você consegue, por exemplo, achar a dimensão fractal de Londres, 1,77,
ou a dimensão fractal de Paris, e assim por diante, né? Note aqui que Tóquio tem uma dimensão fractal bem baixa em relação às outras, né? Isso se deve porque em Tóquio tem esse lago aqui que faz com que a cidade se aproxime mais do que a gente entende de uma cidade unidimensional, né? Não chega a ser uma cidade unidimensional, obviamente, mas ela é mais próxima de uma unidimensionalidade do que as outras cidades, né? E finalmente eu tenho aqui um histograma de algumas cidades aí pelo planeta, né, sugerindo que a dimensão fractal dessas cidades analisadas está em torno de 1.7. Note que 1.7 é menor do que 2 significaria uma cidade totalmente compacta, né, uma cidade que se distribui uniformemente pelo espaço. E me parece que não é o caso, né? E da mesma forma, outro caso extremo seria a dimensão igual a 1, né, que seria uma cidade totalmente unidimensional, como era a estação de Carrancas na década de 70. Né? Mas não são esses extremos. Né? Essas cidades distribuem ao longo, distribuem em torno de uma dimensão fractal que não é 2 nem é 1, é alguma coisa em torno de 1.7, 1.6. Né? O que é interessante é que esse método de olhar para as escalas, ele não necessariamente se aplica apenas à distribuição espacial. Um exemplo aqui está nesse gráfico aqui que eu estou apresentando para vocês, que diz respeito ao PIB em função do tamanho de uma cidade. Então, cada ponto aqui representa uma cidade, os pontos azuis são cidades americanas, os pontos verdes são cidades brasileiras, né? E vocês estão percebendo que os dados sugerem uma linha reta. Né? Então, mais uma vez, eu tenho um comportamento fractal, mesmo não sendo uma medida espacial, que é o PIB, né? A quantidade de riquezas produzidas aí por essas cidades. Né? E além disso, um detalhe importante que vai ser explorado aqui até o final dessa apresentação, é que a inclinação dessa reta aí, ela é aproximadamente a mesma, independente se eu estou me referindo a cidades americanas ou cidades brasileiras, mas eu tenho uma inclinação muito parecida para esses dois países, e alguma coisa em torno de 1.15. Esse beta aqui é o slope, né, a inclinação dessa reta, que na verdade é o expoente da lei de potência que rege essa variável com a população. Né? E o fato de ser maior do que 1, no caso 1.15, significa que eu tenho um ganho de riquezas na medida que eu vou aumentando a cidade. Né? Se eu olho não o PIB em função do N, mas o PIB per capita em função do N, né, em tamanho da população, o que eu tenho, na verdade, é um ganho de riqueza com o tamanho das cidades. Ou seja, cidades maiores são mais ricas, trocando em miúdos, né? Justamente pelo fato de eu ter um expoente maior do que 1 aqui. Né? Se fosse beta igual a 1, esse expoente fosse igual a 1, significaria que o PIB per capita seria idêntico, não importa o tamanho da população. Mas o fato do beta ser maior do que 1 significa que cidades maiores são mais ricas do que cidades menores. Né? E essa regra é tão robusta que aqui eu tenho cidades do sudeste aqui do Brasil, né? Cada ponto aqui é uma cidade, e vocês estão percebendo o movimento caótico aí do PIB em função do N no tempo, né? Mas mesmo com o movimento caótico das cidades individuais, essa linha vermelha aí, o slope da linha vermelha, ele permanece constante, né, ao longo dessa dinâmica temporal. Né? Muito bem, mas não só o PIB tem essa propriedade. Aqui eu tenho salários e empregos supercriativos, todos eles preenchendo linhas retas aqui nesse gráfico log-log, né, e inclinações maiores do que 1 também, né? Então aqui eu tenho alguma coisa em torno de 1.2, 1.12, 1.15, né? O que sugere também que eu tenho um ganho dessas quantidades aqui com o tamanho da população. Ou seja, cidades maiores têm salários maiores per capita e têm mais empregos supercriativos per capita, né? Outra propriedade aí outra propriedade que também se observa esse ganho de escala é o que se refere ao número de contatos, né? Algumas teorias para explicar esse fenômeno sugerem, inclusive, que esse número de contatos é o principal responsável para esse ganho de riquezas em cidades maiores, né?
O Covid também, né? Cidades maiores têm mais contatos, pelo que eu mostrei aqui no último slide, né? Tendo mais contatos, obviamente o Covid vai se espalhar melhor em cidades maiores, né? Então aqui eu tenho uma situação em que o número de casos de Covid em função da população tem um comportamento de linha reta nesse gráfico log-log, que sugere uma lei de potência, e a inclinação também é maior do que 1, que sugere que eu também vou ter ganho de escala, né? Ou seja, cidades maiores têm mais casos de Covid per capita, né? Pelo menos no que diz respeito à primeira onda, né? Esses dados aqui foram coletados na primeira onda do Covid aqui no Brasil, né? É claro que esse aqui precisa ser atualizado agora com essa segunda onda, né? Muito bem, eu estou com uma imagem. Estava aparecendo uma mensagem aqui, deixa eu ver se eu consigo resolver esse problema. Muito bem, acho que agora saiu aqui. Muito bem, outras variáveis. Eu posso passar aqui a tarde toda falando sobre essas variáveis que têm ganho de escala, né? Mas outra importante aqui também é que aumenta-se o número de crimes per capita também, né? O slope aqui é 1,21, né? O que mostra que cidades maiores também são mais perigosas, né? Uma quantidade per capita de crimes maiores. E, por outro lado, existem outras quantidades que geralmente estão associadas à infraestrutura que eu tenho um efeito diferente dessas variáveis que eu acabei de mostrar. Então, por exemplo, o número de postos de gasolina também apresenta uma lei de potência, né, dado por essa linha reta aqui no gráfico log-log, só que agora o expoente ele é menor do que 1. Sendo menor do que 1, significa que eu tenho uma economia de escala à medida que eu aumento o tamanho da cidade, né? Então, ao contrário daquelas outras variáveis que eu acabei de mostrar, que estavam associadas a questões socioeconômicas, nesse caso aqui, que eu tenho uma variável associada à infraestrutura, eu tenho uma situação em que cidades maiores exigem menos infraestrutura per capita, né? Isso é uma consequência direta do fato desse expoente aqui ser menor do que 1. Então, cidades maiores, eu preciso de menos infraestrutura. No caso aqui, eu precisaria de menos postos de gasolina per capita, né? Então, seria uma espécie de economia de escala. Quanto maior a cidade, menos infraestrutura per capita eu preciso, né? Então, para resumir, né, quando eu aumento o tamanho das cidades, eu tenho uma situação interessante, porque eu aumento em 15% aproximadamente os salários, riquezas, número de patentes, número de pessoas criativas. Esse é um bom sinal. Mas também tem um ponto negativo, né? O número de policiais também aumenta, o número de crimes, como eu mostrei para vocês, número de casos de AIDS, número de casos de Covid, doenças sociotransmissíveis e assim por diante, né? E, por outro lado, outro ponto positivo também é o que diz respeito à infraestrutura. Eu preciso de 15% menos de infraestrutura em cidades maiores, né? Infraestrutura do tipo posto de gasolina, consumo de gasolina, consumo de energia elétrica, comprimentos de cabos, área pavimentada de ruas e assim por diante. Geralmente, o que se refere à infraestrutura, eu tenho essa economia de 15% em cidades maiores, né? Muito bem. Até o momento eu falei sobre cidades, mas quando eu estou olhando para uma cidade, sempre me vem à cabeça a ideia de cidade como um organismo, né? Mas eu penso isso eu penso assim apenas como uma analogia, né? Inclusive, pensar a cidade como um organismo é, inclusive, uma área de estudo da urbanidades, né? Chamado de infraestrutura urbana, né? Alguma coisa assim, metabolismo urbano, né? Então é uma área muito bem desenvolvida dentro das ciências urbanas, né? Mas será que eu conseguiria pensar essa comparação de cidade como organismo, mais uma vez, sob um ponto de vista um pouquinho mais técnico, né? Não só sob o ponto de vista de analogias? Será que eu conseguiria ver situações no mundo biológico que poderia ser semelhante ao que a gente observa no fenômeno urbano, e aí tirar alguma informação da biologia para se aplicar em sistemas urbanos, né? Bom, vamos ver se eu poderia fazer isso, né? Eu vou colocar alguns exemplos que talvez possa, né? Talvez possa trazer alguma informação. A primeira coisa que eu identifico nos sistemas biológicos
é a escala de tamanho dos animais, né, desses bichos aí. Enquanto que nas cidades eu tenho ordens de tamanho que variam de cidades de 1.000 habitantes até cidades de 20 milhões de habitantes, que significa 5 ordens de magnitude, né? 5 ordens. Mas no caso da biologia, eu chego a ter 20 ordens de magnitude. Né? Só para restringir ao caso dos mamíferos, né? Só os mamíferos percorrem 8 ordens de magnitude. Né? Então, lembrando que nas cidades eu percorro no máximo 5 ordens de magnitude. Então, só nos mamíferos eu já tenho 3 ordens de grandeza a mais do que eu observo em sistemas urbanos. Né? E eu também consigo ver algumas situações em que eu tenho independência de escala. Da mesma forma que eu tinha mostrado lá sobre o GDP, né, e a estrutura fractal da cidade, que era independente de escala no contexto das cidades, outras quantidades em biologias também obedecem esse mesmo princípio. Só que agora, eu não tenho população da cidade, mas eu tenho a massa do organismo, né, aqui no eixo X. E uma das variáveis que tem esse comportamento de lei de escala em biologia é a taxa metabólica. A taxa metabólica nada mais é do que a quantidade de energia que o organismo necessita para se manter vivo. Né? A quantidade de energia que ele gasta, né, por determinado instante de tempo. Né? E vocês estão percebendo aqui uma bela linha reta também nesse gráfico log-log. Né? Então, mais uma vez, eu tenho um comportamento fractal, né, no sentido de que eu tenho uma variável que é independente de escala, né, e eu tenho um expoente aqui que ela é menor do que 1. Né? Da mesma forma que lá nos postos de gasolina eu também tinha um expoente menor do que 1, aqui a taxa metabólica também é menor do que 1. Né? Só que o valor do beta aqui é ligeiramente diferente do beta que a gente observou lá nas cidades. Lá nas cidades ele estava em torno de 0,85, né? E aqui eu tenho um expoente que é em torno de 0,75, né? Muito bem, se eu abrir mais aqui essa escala, aqui eu tô olhando apenas para animais homeotermos, né? Não sei se eu falei que eram mamíferos, eu falei errado, desculpa. Na verdade, aqui são animais homeotermos, né? Animais de sangue quente. Se eu abro mais a escala aqui, coloco mais organismos, vocês percebem que essa lei de escala aí, ela é bem robusta, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, animais de sangue frio, né? Os de sangue quente da imagem anterior, é só essa janelinha aqui dessa imagem, né? Aqui eu tenho animais de sangue frio, aqui eu tenho protistas e aqui eu tenho as bactérias, né? Então, o fato interessante é que a economia de escala nesses organismos biológicos acontecem apenas entre esses animais aqui que estão à direita, né? E o que faz esses animais serem diferentes desses outros, eu estou dizendo animais aqui, mas na verdade são organismos vivos, né? Não sei se tem plantas aqui também, né? Mas são organismos vivos. E o que diferencia esses organismos à direita é o fato deles terem redes de distribuição de nutrientes. Né? Nesse caso aqui dos protistas, eu tenho nutrientes que chegam às células a partir de difusão, simplesmente. Né? Esses organismos não. Eu tenho redes de distribuição de alimentos. Isso faz toda a diferença no quesito economia de escala. Aqui, nesses organismos, eu não tenho economia de escala. Ou seja, se eu aumento o tamanho do organismo, eu aumento na mesma proporção, ou até um pouco mais, a quantidade de energia que esses organismos necessitam. Por outro lado, esses organismos aqui apresentam essa economia de escala. Ou seja, eu aumento o tamanho do organismo e eu reduzo a quantidade de energia por célula que eles necessitam. Né? Então, só para comparar, né, colocar os dois resultados aqui, à esquerda o resultado da biologia, à direita o resultado das cidades. Então, no caso da biologia, se eu aumento o tamanho do organismo, eu reduzo a quantidade de energia per capita. Per capita aqui significa por célula, né? Quantidade de energia que esse organismo gasta para nutrir cada uma de suas células. Então tem uma economia de escala, né? Essa curva aqui, ela é decrescente.
E a mesma coisa acontece para cidades. A infraestrutura per capita também diminui com o tamanho da população, né? De uma forma análoga, né? E é claro, a primeira coisa que me veio à cabeça, né, dado que essa economia de escala nos sistemas biológicos são dados, talvez, pela rede de distribuição de nutrientes, né, eu posso pensar que talvez o sistema urbano tenha essa economia de escala justamente pelo fato das cidades também ser uma rede de distribuição, né? Quando eu olho aqui essa imagem da rede de metrô aqui de Berlim da década de 20, né, nessa imagem figurativa aqui, eu percebo semelhanças bem interessantes aqui com o sistema a rede de distribuição do ser humano, né, a rede sanguínea dos seres humanos. Só que no caso da biologia, eu tenho uma teoria muito bem sucedida para explicar isso aí, né? Então, por exemplo, essa teoria do West, Brown e Kist, ela me diz que se eu tenho uma rede de distribuição que tem um sistema hierárquico e fractal, e dado que eu tenho as unidades terminais, né, do organismo, do tipo células e capilares, e essas unidades não variam com o tamanho do organismo, somado ao processo de seleção natural, eu automaticamente chego no expoente 3/4. 3/4, né? Então, essa teoria parte dessas três considerações, e a partir dessas três considerações eu chego num valor quantitativo desse beta. No entanto, para cidades, eu tenho uma pequena diferença aqui no caso desse valor numérico aí, né? Apesar de que eu tenho qualitativamente uma situação parecida entre cidades e biologia, quantitativamente eu tenho uma diferença, né? Por exemplo, cidades têm uma economia de 15%, na medida que eu aumento o tamanho delas, né? Como eu tinha mostrado para vocês. Esse 15 vem justamente pelo expoente, que é alguma coisa em torno de 0,85 aqui, né? Na biologia, por outro lado, eu tenho mais economia. A economia chega a 25%, né? E esse 25% vem justamente pelo fato de eu ter o expoente 0,75 aqui, né? Então, essa discrepância numérica aqui sugere que talvez essa analogia de sistemas de rede de distribuição que eu tinha mostrado para vocês aqui não seja suficiente para explicar o fenômeno urbano. Talvez seja parte da história, né? Mas não explica quantitativamente o que está acontecendo no contexto urbano, né? Então, essa teoria de rede de distribuições não me parece que não é o bastante para explicar essa economia de escala em fenômenos urbanos, né? Então, muito bem. Parece que falta alguma coisa no fenômeno urbano para a gente entender, né? E aí eu trago um exemplo aqui para tentar explicar a que pés estamos nesse entendimento do fenômeno urbano, né? Eu trouxe aqui 3 figuras aqui da mecânica celeste, né? Só para ilustrar as épocas e o contexto que esses caras representam na mecânica celeste. Esse cara aqui é o Tycho Brahe, né? E ele representa uma época da mecânica celeste que está relacionada com a coleta de dados. Então, esse cara organizou uma quantidade massiva de dados, só que até então, esses dados eram apenas números, né? Foi preciso passar por uma nova época, uma época que eu posso chamar de época Kepler, justamente pelo fato do Kepler ter organizado esses dados e identificado a partir desses dados padrões, né? Então ele inaugura uma nova época da mecânica celeste com as 3 leis de Kepler, né? Só que só identificar padrões não explica a razão, não explica a origem dos dados, né? A origem dos dados coletados por Tycho Brahe vem com a era Newton, né? Que a partir de uma teoria ele conseguiu explicar a razão para que aqueles dados eram daquela forma, né? A razão daqueles números acumulados pelo Tycho Brahe. Se você pensa em termos de sistemas urbanos, eu diria que nós estamos hoje na fase Kepler. Por que na fase Kepler? Porque a gente já está numa situação que a gente acumulou uma grande quantidade de dados a respeito do fenômeno urbano. A gente já identificou alguns padrões, né? Como alguns desses padrões que eu coloquei aqui hoje.
Mas a gente ainda não tem uma teoria. A gente não tem uma teoria para explicar esses fenômenos. Na biologia, eu diria que a gente está caminhando, né? Está mais próximo. Como eu falei para vocês, a gente tem uma teoria interessante para explicar as leis de escala, pelo menos, né? Mas em sistemas urbanos, apesar de ter alguns rascunhos de teoria, né? Eu com meu colega, o Diego Reibs, que estamos organizando aqui todas as teorias presentes até o momento para explicar esses fenômenos de escala em sistemas urbanos, né? Então tem uma fauna aí de modelos, né? Que vão desde modelos que consideram interações entre pessoas que vivem na mesma cidade, né? E também modelos que consideram interações entre as cidades para explicar esse mecanismo de escala em fenômenos urbanos. Né? Só para dar um gostinho aí de um modelo aí para tentar explicar essas questões de fenômenos urbanos, né? Eu já estou caminhando aqui para o final aqui da apresentação, né? Só para dar um gostinho de alguma coisa que possa explicar essas leis de escala em fenômenos urbanos. São os chamados modelos gravitacionais, né? São modelos que partem da ideia de que as interações sociais elas acontecem fortemente relacionadas com a distância que separa os indivíduos, né? As pessoas que vivem nas cidades. É um modelo que eu e meus colegas propomos, né? Entre esses colegas estão o Camilo aí, e o Fernando aí da EASH, né? A ideia é que a gente modelou essa interação entre indivíduos, né, a partir de uma expressão desse tipo aqui, né, onde R seria a distância, P seria a probabilidade de conexão, e a conexão estaria fortemente relacionada com a produção socioeconômica. Então, quanto mais conexão, mais produção socioeconômica eu teria na cidade. E eu tenho um parâmetro aqui, que é o parâmetro gama, que mede a região de interação entre os indivíduos. Né? Quanto maior o gama, menor a região de interação entre os indivíduos. Quando eu faço esse modelo, né? Quando eu resolvo a equação dada por esse modelo, ou seja, se eu somo todas as interações que acontecem na cidade, dado aquelas considerações, o que eu percebo é que eu só vou ter produção socioeconômica que vai aumentar com a escala quando eu tenho interações de longo alcance. Né? Então, se eu faço diferentes partes da cidade interagir, eu aumento a produção socioeconômica em cidades maiores. Né? E mais, nesse modelo a gente consegue interpretar esse beta da lei de escala através de parâmetros geométricos. Por exemplo, o beta seria dependente dessa região de interação, dado pelo gama, e também pela dimensão fractal da cidade. Né? E esse contexto de interação a longo alcance, nós temos um exemplo bem prático dessa ideia, que funcionou bastante, né, que é o caso aqui da cidade de Medellín, que tinha regiões da cidade que eram muito separadas do restante da cidade, né? E que esse problema foi resolvido com a introdução desses bondinhos aí, né? E a partir da introdução desses bondinhos, houve uma mudança significativa dos índices socioeconômicos, né? E esse exemplo real ilustra essa ideia do nosso modelo, né? Do resultado do nosso modelo, de quanto mais interação você promove entre diferentes partes das cidades, maior o desenvolvimento socioeconômico da cidade. Né? A gente pode usar também essa ideia de interação que decai com a distância para tentar ver a distribuição espacial de estabelecimentos comerciais nas cidades. Né? Então, aqui eu tenho uma cidade fictícia, né, um modelo computacional, onde os pontos cinzas seriam as pessoas, né, que são fixas, representam as casas das pessoas, e os triângulos vermelhos seriam estabelecimentos comerciais. Esses estabelecimentos comerciais eles vendem para pessoas que estão dentro de um raio definido por aquele parâmetro gama, né? Então a região de interação é definida por um parâmetro do modelo, e também se há competição entre esses estabelecimentos comerciais, pode haver falência de alguns estabelecimentos. Essa é a regra. Se eu uso essa regra e coloco esse sistema para simular, eu tenho essa dinâmica aí, né? Então, lugares que não têm estabelecimentos comerciais começam a ser habitados por estabelecimentos comerciais, só que quando acontece excessos de estabelecimentos, vai acontecer também falências, né? Se eu espero tempos suficientemente grandes, eu vou ter um regime de equilíbrio, né? Por exemplo, seria o caso aqui nessa simulação, vocês percebem que começa
num crescimento acelerado aqui de número de estabelecimentos, mas depois eles convergem para um valor. Esse valor aqui seria o valor ótimo, né, que consegue nutrir toda a população aí, né, com o seu produto. Se eu faço essa simulação para cidades fictícias aí de diferentes tamanhos, né, usando essa ideia, eu tenho um comportamento de economia de escala. Né? Então, esse gráfico aqui são resultados do modelo que tem exatamente a cara daqueles resultados empíricos que eu mostrei no começo da apresentação. Né? Então, mostrando que essa regra simples de estabelecimentos comerciais que vendem para pessoas, dado um raio de ação, né, e somado ao fato de haver competição entre estabelecimentos comerciais, você recupera essas leis de escala, né, na verdade a economia de escala em sistemas urbanos. Muito bem, pessoal, gostaria aí de apresentar aí os meus colaboradores, né, pessoas que me ajudaram aí com alguns dos trabalhos que eu apresentei aqui hoje. Né. Quem tiver um pouco mais de interesse aí sobre as questões que eu coloquei aqui, pode acessar esse artigo de divulgação que eu publiquei recentemente, né, que é exatamente o tópico dessa apresentação, né, a física das cidades. Então, quem estiver interessado pode acessar esse artigo aí para ter um pouquinho mais de detalhes, né, e outros trabalhos aí que eu tenho aí com os meus colaboradores aí que também diz respeito, de certa forma, a essas questões que eu coloquei aqui hoje. Muito bem, obrigado. Passo a palavra aí para o André. Bom, muito obrigado, Fabiano. Agora eu vou pedir que quem quer que tenha perguntas, queira fazer perguntas para o Fabiano, vocês podem usar o chat do YouTube para escrever as perguntas que vocês tiverem. Como tem um delay, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta eu mesmo primeiro. Opa. Só de curiosidade. Eu tenho outra também depois, mas quando você mostrou aquela cidade na Turquia que era sem nenhuma rua, uma coisa que me ocorreu de perguntar é se o aparecimento de ruas teria sido simultâneo ao aparecimento de muralhas. Porque aquela estrutura me parece muito boa para defesa. Então, ficou essa curiosidade, se você sabe disso. Eu não sei te responder, mas me parece ser uma boa hipótese, viu? Me parece ser uma cidade mais preocupada com a defesa do que a comunicação entre seus componentes, né? Pois é. Sem dúvida nenhuma. E aí, se você tiver o aparecimento de muralhas, a defesa está estabelecida e você pode ter ruas que elas passam a ser mais... A utilidade delas passa a não ser comprometida pela preocupação com defesa. Porque ali, quando todo mundo no teto, é fácil de repelir invasores. Ainda mais que antigos. Já com ruas é mais fácil os invasores entrarem. Em muralhas, me ocorreu que as ruas, nessa época as coisas podiam estar acontecendo juntas. Exatamente, as ruas facilitam para todo mundo, né? Inclusive para o inimigo. Exatamente. Mas excelente questão, né? Excelente questão. Eu não sei te responder, mas também agora fiquei na dúvida. Fiquei curioso. Porque é uma coisa, foi a minha curiosidade na hora. Eu olhei para aquilo e falei, povo entrando pelo teto, parece uma coisa de defesa. Então, se você tiver uma muralha, permite ruas. Que é o caso dessa imagem de York aqui, que eu mostrei. Você tem a muralha, que inclusive essa muralha existe até hoje, né? É um dos orgulhos aí da cidade, né? Um cartão postal da cidade de York. Sim, né? Cidades antigas têm muralhas. Necessariamente, né? Pode ser um muro pequeno, mas elas têm um muro sempre. Né? Sim. Então me ocorreu essa dúvida. Sim. Gente, mais alguma pergunta? Não? A outra coisa que me ocorreu também é me perguntar quando você tem as leis o ganho de escala, por exemplo, na infraestrutura, isso por si só já não, pensando num modelo de explicação, já não poderia explicar a maior riqueza? Então, na verdade, são variáveis distintas aqui. Sim, são variáveis riqueza no sentido de economia de dinheiro, tudo bem, né? Sim. Mas me parece que é uma riqueza diferente da riqueza
expressa pelo PIB ou expressa pelo salário. Porque, na verdade, o PIB, ele, pelo menos é o que se acredita, né? Ele é uma consequência da maior interação das pessoas nas cidades. Então, a produção de riqueza é mais intensa, né? Esse é um tipo... Eu acho que eu compreendi a sua dúvida, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que sejam riquezas diferentes. Uma é economia de dinheiro, você deixa de gastar dinheiro. A outra você cria dinheiro, né? Uhum. Não saberia te dizer se haveria, até que ponto há essa conexão, até que ponto economizar dinheiro de um lado faz gerar mais dinheiro de um lado. Acho que nesse sentido eu esperaria que tivesse algum efeito, mas eu não sei o tamanho do efeito mesmo. Sim. As duas coisas. Não, nos dados você não vê, lógico. Mas porque teria alguma coisa. O Camilo mas de qualquer forma, só para te responder, só para terminar de responder, André, a questão que faz com que a sua pergunta faça total sentido é que o expoente de uma, que é 1.15, e o expoente de outro, que é 0.85, parece estarem casados. Parece. Né? Na verdade, tem hipóteses muito fortes que sugerem o casamento desses expoentes. Né? Uhum. Então, de certa forma, faz muito sentido essa observação que você colocou. No entanto, eu não sei até que ponto uma coisa está implicando na outra. Né? Pode ser que esteja uma implicação fraca ou pode ser que seja uma implicação forte, como você está sugerindo. Uhum. O Camilo colocou aqui uma pergunta e um comentário seguindo. Uhum. Vou ler para todo mundo. Surgimento da internet aumenta o gama de interação? E aí ele ainda comentou, mas por um lado se traduz na redução de concentração urbana. Vide a fuga das empresas dos centros urbanos durante a pandemia de Covid. Ele já deu umas provocações aqui para você. Exatamente. Na verdade, o que o Camilo está dizendo é um tema de debate hoje chamado a morte do espaço. Né? Morte do espaço significa o gama indo para zero, né? Aquele gama lá daquele modelo indo para zero. Ou seja, você não tem mais barreiras, não tem mais fricção entre espaço. Bom, dado essas teorias que eu coloquei aqui, mais os dados, isso sugere que eu vou ter mais riquezas, vou ter mais produção de riqueza. Mas a gente vai ter que esperar um pouquinho e ter que medir isso aqui, né? Eu acho que os dados disso aí serão revelados daqui a alguns anos, ou daqui a um tempo, né? Quando a gente olhar para agora, para esse momento e ver de que forma essa interação que independe do espaço, via internet, né? De que ponto isso aí implicou na criação de riquezas, né? Impactou na criação de riqueza. Eu acredito que vai impactar, sim, pelo menos é o que sugere esses modelos que eu mostrei para vocês aqui, né? Mas a quantificação disso aí, a gente vai ter que esperar um pouquinho, para ver como é que vai ser o resultado disso aí, né? Tá. O Aridelson está pedindo para você colocar o QR Code de novo. Eu não sei se era o código do artigo ou do... Ah, sim. Deixa eu colocar aqui. Ele quer pegar... Esse artigo aqui tem uma extensão, é uma versão mais detalhada do que eu falei aqui hoje, né? De uma forma mais didática, né? Principalmente para estudantes. Tem um texto que eu fiz para estudantes. Então, recomendo dar uma olhadinha. Mas para quem está interessado em uma coisa um pouco mais técnica, né, eu sugiro esses artigos aqui que a gente publicou, né? Sobre essas relações de escala entre sistemas urbanos e em várias escalas da própria cidade, escala de sistema de cidades, ou nesse outro artigo aqui também, né? Espero que ele tenha conseguido pegar aí o QR Code. Eu espero que sim. E qualquer coisa, o vídeo vai ficar disponível depois, Aridelson. Você pode andar com ele aqui no YouTube e olhar com mais calma, dando pausa para você poder olhar
o trecho já está no trecho da resposta, você pode pegar com facilidade. Sim. Bom. E é claro, o meu e-mail também está no começo, acho que no primeiro slide tinha o meu e-mail, então fiquem à vontade de mandar mensagem, vou responder com todo prazer. Claro. Muito bom. Alguém teria mais alguma pergunta? Não? O problema a gente tem que esperar um momentinho, porque até as pessoas ouvirem que eu perguntei e terem o tempo de esperar de responder. Sim. Vai um pouquinho. O Ardelson está agradecendo perguntando se as conexões digitais podem ser consideradas uma nova dimensão de expansão nas cidades. Isso, exatamente. É aquela questão que eu respondi para o Camilo, né? Exatamente, com certeza. Mais uma vez, é a dimensão do espaço sendo aniquilada, né? Então, o fato de eu estar conversando com você agora, sem a necessidade do espaço, sem a barreira do espaço nos impedir, com certeza vai implicar num ganho de produção socioeconômica. Só que eu preciso fazer uma ressalva. Apesar dessas... Eu não sei se eu mostrei aqui com mais cuidado, eu acho que eu pulei um pouco esse slide, mas respondendo a pergunta do Camilo e do Edércio, desculpa? Aridelson. Aridelson, né? Respondendo a pergunta do Aridelson, né? Olha só que interessante, se você olha essa imagem aqui, com alguns dados experimentais, eu tenho aqui a distribuição de distâncias físicas entre contatos do Facebook. Então vocês estão percebendo que tudo bem, decai com a distância, mas a distância ainda está lá. Ou seja, você tem mais contatos do Facebook com pessoas que moram próximas a você. Mesmo tendo a possibilidade de você ter contato com qualquer pessoa do planeta. Nada te impede você de ter contato com uma pessoa lá na Índia, uma pessoa no Japão, etc. Que estão a uma distância física muito grande. Mas, mesmo com essa possibilidade, você ainda continua tendo contatos mais frequentemente com pessoas próximas geograficamente. Né? Então, é claro que a dimensão do espaço ela não está sendo mais tão importante, mas ainda assim a gente acaba se relacionando mais frequentemente com pessoas mais próximas geograficamente. Perfeito. Vou dar um momentinho para ver se a gente tem mais alguma pergunta. Uhum. Vou até ouvir aqui quando que eu perguntei, que isso acontece depois. Uhum. E aí dá um tempinho para as pessoas perguntarem. Estou perguntando agora no YouTube. Ah, sim. O Elton só comentou que tem bolhas everywhere. Sim. Bom, parece que não, as perguntas, as pessoas já fizeram perguntas. Quem tiver mais qualquer interesse, o Fabiano já teve a gentileza de se colocar à disposição para responder quaisquer perguntas adicionais. Aliás, é bastante comum a gente querer falar do trabalho da gente. Uhum, sim. Então, o Fabiano já gentilmente se colocou à disposição de quem quer que depois entre em contato para fazer mais perguntas sobre ele, sobre isso. O Camilo está fazendo uma última pergunta: se você tem vagas para alunos de mestrado ou doutorado? Tenho sim. Aqui no nosso programa, nós temos um mestrado em física, né? E nós estamos caminhando para o doutorado, né? Talvez a gente consiga nos próximos, não diria, talvez a gente consiga num curto prazo, né? Mas vai depender de situações externas. Mas no momento nós temos o mestrado em física, né? Então tem estudantes aí que estão me ajudando aí nesse tema também, né? Nesse tema de
de sistemas urbanos, e em especial leis de escala, né? Leis de escala são temas recorrentes em física, né? Então, esse approach que nós temos aí de física é muito importante para entender esses fenômenos de escala, né? Sim. Tá, legal. Eu acho que o Camilo não vai querer ser seu estudante de mestrado, mas... Mas de qualquer forma, como a gente não tem mais nenhuma pergunta, fica. Quem quer que assista já está sabendo que pode entrar em contato com você para tirar dúvidas. Eu agradeço muito a você, Fabiano, pela apresentação, foi muito interessante. Muito obrigado, André. Obrigado Agradeço a pela todo gentileza. mundo que assistiu e que mandou perguntas. Foi bastante legal. Então, em nome do grupo, eu agradeço você. E, bom, eu ainda preciso marcar a próxima. Espero conseguir marcar alguma para dar uma nova apresentação para daqui a 2 semanas. Sugestões de apresentadores também e voluntários são bem-vindos. E é isso. Fabiano, considerações finais? Muito bem, eu quero agradecer aí ao convite, mais uma vez, André, e mandar um abraço aí para todo mundo da IDEASH, aí, como eu falei no começo, um lugar que eu considero bastante aí, um lugar que eu tenho bons amigos e sempre bom estar aí, tomar um café e discutir sobre ciências com vocês aí. Legal, muito bom. Então é isso, gente. Com isso eu vou encerrar a nossa transmissão. Foi um prazer e obrigado por ser a nossa primeira seminário do ano. Agora a gente deve voltar nesse ano meio estranho ainda. Então fazer as coisas vai ser bastante, passa a ser bastante importante. Então e com isso a gente retoma a nossa série de seminários esse ano. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado a todos. Obrigado. E até um próximo seminário, gente. Até mais.